Uma ótima quarta-feira a todos, bom dia. E estamos de volta aqui para continuarmos os nossos estudos. E agora estamos na página 158 e vamos seguir aqui nesta segunda estrofe. Lembrando a todos, meus irmãos, que é essencial para nós termos um despertar da consciência, começar a filtrar informações, o que serve para nós, o que não serve, analisar todos os acontecimentos, não ter precipitações, ou seja, não julgar por precipitações do ego, porque o ego ele já quer julgar, ele já quer agir, ele já quer tomar decisões. Calma, observa, pense, medite, deixe o coração tomar a decisão, deixe a centelha dizer se é o caminho, se não é o caminho. E a gente começa a treinar isso, começamos a sair do modo da racionalização para o modo observação. E aí nós começamos a tomar decisões mais assertivas em todas as circunstâncias e todos os problemas, situações e assim por diante. Então vamos lá. Neste segunda estrofe diz o seguinte: conhecendo o branco resguardando o negro, sendo o modelo sob o céu, sem se enganar com a virtude eterna, retornará à extremidade inexistente. O que significa? Branco e negro representam dia e noite visível e invisível. O branco representa o dia, visível, claridade. O negro é a noite, o invisível, o escuro. Então, conhecer o branco e resguardar o negro é a pessoa saber harmonizar os dois lados de sua existência, lado luz e lado sombra. O visível e o invisível na interação que faz com o mundo manifesto durante a sua vida significa conhecer a sua forma de agir diante dos outros seres para manter uma conduta permanente de retidão e se tornar desta forma o modelo de virtude sob o céu. Aqui é muito interessante nesse primeiro parágrafo, a gente sempre lê todo para depois a gente comentar, mas eu vou dar só uma comentada aqui, que o interessante é a gente lidar com o lado luz, trazer o lado luz e lidar com as sombras, gente. Então, o Lao Tzu está nos passando uma grande lição, aquilo que o professor Hélio Couto sempre fala: se nós não trabalharmos a questão sombra, não estudarmos, não trabalharmos, não sabermos o conteúdo que tem na questão dos complexos, esta aulinha que nós falamos, tem aqui nos nossos vídeos a aula, o processo de individuação com relação à meditação, tá? O benefício da meditação no processo de individuação. Ali diz que os complexos, quando nós meditamos, nós vamos abrindo a consciência, nós vamos serenando a mente vai se acalmando, os complexos eles vão perdendo a velocidade de interação, ou seja, não é que a mente vai ficar muda, não existe a gente parar a mente não pode parar, porque a mente é o estado criativo de todas as coisas, então a mente nunca para. O que vai parar? A velocidade desses conteúdos que estão lá. Esses conteúdos eles vão sendo trazidos à consciência, eles vão sendo trabalhados, eles vão sendo ressignificados, eles vão sendo conscientizados na consciência. Ou seja, como o Joel fala, nós vamos apaziguando os conflitos em nossa consciência. Ok? Então, vocês vejam aí a importância de nós termos este trabalho com as sombras, porque nós estamos projetando diretamente. Nós estamos atuando neste mundo com projeções. E logo dentro de um dia, 2 ou uma semana, nós projetamos inúmeras coisas que muitas vezes estamos inconscientes. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar estes conteúdos, estes conceitos de sombra, a gente começa a ficar atentos, astutos, o que a gente está projetando, o que a gente está sentindo. Começamos a conscientizar, começamos a elaborar os nossos sentimentos.
E aí a gente vai avançando no caminho. Continuando aqui, como qualquer modelo, porém, a pessoa precisa estar atenta para cultivar a simplicidade em sua vida, sem se colocar num pedestal inacessível para quem conheça a sua virtude. Então vou repetir aqui, tá? Viu como é importante a gente trabalhar com as sombras? Então vou repetir, como qualquer modelo, porém a pessoa precisa estar atenta ou astuta para cultivar a simplicidade em sua vida, sem se colocar num pedestal inacessível para quem reconheça a sua virtude, nem se tornar arrogante, esquecendo-se de que chegou àquela condição porque teve humildade de seguir os preceitos do caminho em direção ao tal. Assim, qualquer gesto de altivez, orgulho ou presunção, no sentido de ditar normas de virtude para o mundo, impedirá a pessoa de permanecer como exemplo para os outros homens. Este é o perigo que ela corre de se enganar com a virtude eterna, supor que seus gestos podem ser trazidos em normas e leis e serem aplicadas no mundo manifesto como expressões de conceitos duais de virtude. Desta forma, quem alcança o estado em que a abrangência de sua própria consciência está no nível da consciência universal do tal e prossegue nesse caminho sem se enganar com a virtude eterna, alcança sua completa realização no tal e retorna à extremidade inexistente do vulgi. Inexistente é a ausência de desejos, a ausência de querer. Deixa eu só marcar aqui. Vamos lá então. Quando Lao Tzu, o que Lao Tzu passa para nós aqui? Nesta lição, gente. Nesta lição de quarta-feira, tá? Nesta lição de quarta-feira, hoje, a gente vamos chamar a atenção à arrogância, à astúcia do ego. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, agora eu sei esse caminho, olha, agora eu já sei, eu estou iluminado, eu sou perfeito, vocês têm que fazer o que eu digo. Gente, muito cuidado com isso. Cuidado, porque o que acontece aqui? Aquele que se vislumbra, aquele que se acha idolatrado e aquele que idolatra alguma coisa ainda não está no caminho. Por isso que Morpheus, com a sua inteligência, aquele filme é um filme espetacular, é um filme que eu me emociono muito de falar, que é o filme Matrix, que é um dos melhores filmes para mim de todos os tempos, quando ele diz o seguinte: conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Conhecer o caminho é conhecer, ler, saber o que é meditação, e a partir do momento que você conhece a pureza da essência, e quando você começa a tocar em gotas do que é o estado de presença e a fluidez que esse estado de presença é, e perceber que esse estado de presença está em todos os seres, quando você olha um animal, uma mosca, um mosquito, uma larva, uma minhoca, qualquer ser está ali, o estado de presença puro, pleno, pacífico e amoroso. Então, você relaxa, você descansa e você começa a ficar no extremo estado de alegria, de observação e compaixão. Porque você vai ver que a pessoa que está ali falando que agora eu sei, porque agora eu não preciso de você, porque agora é isso e aquilo, é o ego. Simplesmente a persona da pessoa falando, não é um estado de essência. Porque o estado de essência ele reconhece a essência que está por detrás da pessoa. Então a pessoa que está recebendo, muitas vezes a pessoa observa, o grande mestre o que ele faz? Ele dá passagem, ele dá autoridade para a pessoa seguir o caminho dela, ele observa, ele só deseja coisas boas, mas ele sabe que daqui e ali por diante a pessoa vai decair porque a pessoa chegou num estado de ego e arrogância tão grande. Então é isso que nós temos que levar em consideração nesse estudo de hoje aqui.
saber que nós temos esse lado sombrio, estes conteúdos que estão lá, que foram passados para nós, esse mapa desde de criança, e nós estamos cultivando esses mapas estão rodando em nossa psique. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos reencontrando com nós mesmos, reencontrando si mesmo, para transcender estes complexos, transcender esses estados de sombra. A sombra, gente, nunca acaba. Vocês viram aqui no texto que a gente precisa equacionar a questão sombra. A sombra sempre vai existir. O lado escuro e o lado negro sempre vão existir, eles vão se coexistir um com o outro. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos conscientizar, colocar luz. Então esses conteúdos eles vão ser integrados em nossa consciência, e nossa consciência, atingindo a consciência universal da paz, banhar com a paz, sublimar, sublimatio, sublimação, elevação espiritual. E assim a gente vai seguindo no caminho. Lembrando a todos, então, a gente sempre esquece de falar em todos os vídeos, eu quase nem comento, mas tem vídeos que eu falo, tem vídeos que eu não falo. Então, se você gostou desta playlist, eu sei que mais tarde todos vão assistir a playlist, ela vai ficar aqui no canal. Então, comentem, façam perguntas. Nós temos o nosso Instagram, que as pessoas estão lá, estão começando a interagir conosco, fazendo perguntas, nós estamos respondendo. Então, façam perguntas, curtem, compartilhem, ativem o sininho para receber nossos próximos estudos, compartilhem essas mensagens com seus conhecidos, pessoas que realmente precisam, pessoas que estão despertando para a verdade, conhecer este assunto aqui. Processo de individuação, iluminação espiritual, gente, não é coisa de outro mundo. A iluminação espiritual é coisa a ser trabalhada que qualquer um de nós pode alcançar, porém nós precisamos trabalhar e estudar muito, ajudar muito também. Precisamos compartilhar esses assuntos, criar comunidades, conversar, trazer à tona, porque isso não pode ficar restrito apenas a alguns no mundo, como sempre foi. Poucas pessoas têm sucesso. E por quê? Porque compartilham entre elas, porque elas governam o mundo, porque 99,9% das pessoas estão num estado de sombrio da ignorância, porque não conhecem a realidade. Então, nós aqui no canal nós abordamos a verdade. E a verdade, ela precisa ser conhecida, porque o nosso mestre deixou dito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma ótima quarta-feira a todos. Que a paz seja convosco. Muito obrigado. Deixado aqui na descrição do vídeo, nosso curso introdutório à alquimia da unidade e o nosso e-book também na descrição deste vídeo, o guia para sua meditação contemplativa. Paz em Cristo Jesus, muito obrigado.